Berlenga é um sítio único no país e no mundo. E por isso é que acho que é muito importante a conservação da fauna, da flora, aqui no arquipélago das Berlengas. O arquipélago tem uma importância genial para a biodiversidade do país, principalmente aqui a nível Portugal continental, porque é um sítio único, né? Não há muitos locais em Portugal continental que sejam caracterizados assim por um arquipélago, com ilhas bastante afastadas de costa, como é aqui o arquipélago das Berlengas. E depois toda esta especificidade traz uma diversidade biológica muito grande e uma grande biodiversidade muito diferente, mais uma vez, daquilo que se encontra mais na zona continental, e isto ao nível de vários grupos, não só das aves, que é aquilo que nós dentro da SPE estudamos mais, mas os valores naturais do arquipélago vão um bocadinho além das aves, não é? Em particular na vegetação, por exemplo, há 13 espécies da flora que só se encontram aqui no arquipélago. Uma delas é a Arméria da Berlenga, e essa encontra-se tanto aqui na Ilha da Berlenga como em todos os ilhéus, mas depois há duas espécies muito mais pequeninas que só aparecem numa certa altura do ano, que é a Policária das Berlengas e a Herniária das Berlengas, ou berlengiana, e essa sim só ocorre mesmo aqui na Ilha da Berlenga, e por isso é tão importante conservar e proteger essas espécies, porque se as perdermos aqui, vamos perdê-las para a humanidade. Sairmos da parte mais terrestre, digamos, e formos um bocadinho para a parte marinha, toda esta zona em redor da Ilha da Berlenga e dos ilhéus é muito rica em diversidade marinha. E depois, em termos de répteis, há uma subespécie muito importante no arquipélago, que é a lagartixa das Berlengas. Não é uma espécie endémica ou uma espécie que só existe no arquipélago, mas ao nível da subespécie, ou seja, a um nível um pouco mais restrito, só podemos encontrar aqui no arquipélago. Já tivemos um exemplo muito negativo de algo que se perdeu não há muitos anos, que era uma segunda espécie de réptil que existia também aqui unicamente na Ilha da Berlenga, que era o sardão, que era diferente daquele que encontramos no nosso território mais continental, mas que infelizmente os esforços de conservação não foram a tempo de prevenir a sua extinção aqui na ilha. Onde haver outros grupos, infelizmente não estão tão bem estudados, como por exemplo insetos ou outros invertebrados, e é uma pena, e de facto acho que quando se começar a dar um pouco mais importância a esses grupos, provavelmente vamos descobrir coisas muito, muito interessantes.
2014, ou se calhar um bocadinho antes, a SPED iniciou este projeto que foi o Life Berlengas e que na verdade foi de 2014 a 2019. Entretanto, o projeto inicial terminou, mas manteve-se uma grande parte das suas ações. Os objetivos do projeto Life Berlengas foram promover a conservação dos recursos naturais do arquipélago das Berlengas. E tinha assim duas grandes vertentes, na verdade. Uma mais ligada com a componente terrestre, e a componente terrestre foi muito focada tanto nas aves marinhas como na flora, e nesse caso o que fizemos foi promover ações que melhorassem as condições de nidificação das aves marinhas que usam aqui a ilha e não só, e o arquipélago, e desde a construção de ninhos artificiais até à remoção de predadores introduzidos. Depois, em relação à flora, o que se fez foi controlar as espécies de flora invasora, nomeadamente o churão, e aí vocês veem aqui de facto era uma das áreas que era mais afetada por churão. Neste momento a área está muito restrita, apenas a uma zona que por motivos de segurança não foi possível remover, mas no final o que se conseguiu foi remover cerca de 90% da área com churão que existia na Berlenga antes de 2014. A nível de mar, propriamente dito, também tivemos várias tarefas, várias ações, e aí o objetivo foi primeiro perceber qual é que era o impacto da pesca, ou o efeito da pesca comercial nas aves marinhas, porque um dos grandes problemas que as aves marinhas têm neste momento, não só aqui em Portugal, não só nas Berlengas, como em todo o mundo, é a captura acidental em artes de pesca. E então o que começámos por fazer foi perceber qual é que era a amplitude do problema da captura acidental. E de facto era uma realidade com um efeito bastante substancial nas populações, principalmente nas populações que se reproduzem aqui nas Berlengas, nomeadamente a cagarra, mas também por outras espécies de aves marinhas que não se reproduzem, mas utilizam a área em momentos-chave da sua vida, como a não reprodução ou as migrações de passagem, como por exemplo o alcatraz, e são espécies que são capturadas todos os anos em grande número. A partir de 2019 foi quando terminámos o projeto. Depois estes projetos têm uma componente que se tem que assegurar um pós-projeto. E na verdade é onde estamos neste momento, é nessa fase em que basicamente asseguramos uma grande parte das medidas que foram implementadas, não só as monitorizações, como também as ações de conservação, nomeadamente, por exemplo, os ninhos artificiais. Temos que continuar ou mantemos tanto a sua qualidade para as aves, como também a sua monitorização, se são ocupados, se não são ocupados, porque é que não são ocupados. Pronto, e é esse trabalho que nos últimos anos também temos vindo a fazer.
Na Berlenga construímos durante o projeto ninhos artificiais para cagarra e para roque de Castro. Basicamente são duas espécies primas. A cagarra é uma espécie de ave marinha com um tamanho muito semelhante a uma gaivota, que utiliza cavidades no chão ou faz os seus próprios buracos para nidificar ou nidifica entre rochas, mas a ilha não tem assim muitos locais para criar. Mas elas tentavam criar e tentam criar na mesma, então o que acontecia era que criavam simplesmente debaixo de um pequeno arbusto, numa pequena saliência de rocha, acabavam por criar aí. As cagarras também só põem um ovo por época de reprodução. Se perderem aquele ovo, não o conseguem repor, ou seja, no caso de perder o ovo ou perder a cria, perdem completamente a época de reprodução. Então, todos estes ninhos que elas tentavam fazer em zonas com menos qualidade, digamos assim, menos resguardadas das condições climatéricas ou de outros fatores, iriam aumentar a possibilidade de perderem a época de reprodução. A produtividade, ou seja, o número de crias que esta população, a tal população de 70, 80 indivíduos conseguia tirar, era muito baixinha, andava à volta de 30%, ou seja, se pensarmos em 80 casais, andava à volta de 20 ninhos, 30 ninhos, não mais que isso, ok? Então, no projeto, no Life Berlengas, o que fizemos foi ser muito ambiciosos. Então, o que construímos foi basicamente cerca de 200 ninhos artificiais para cagarra e criámos novos núcleos um bocadinho espalhados pela ilha. E a verdade é que hoje em dia a maioria, não, mais de metade da população, nidifica em ninhos artificiais ou artificializados, e o sucesso reprodutor da população nestes ninhos é muito grande e muito provavelmente isso tem feito com que a população na Ilha da Berlenga tenha crescido. Em termos de roque de Castro, a situação era completamente diferente. Nós também em 2010, 2011, começámos a construir os primeiros ninhos artificiais para roque de Castro, mas o roque de Castro não criava na Berlenga. Na Berlenga, como haviam roedores, nomeadamente rato preto, que é um predador de aves marinhas, e principalmente destas aves marinhas muito mais pequeninas. O roque de Castro, para terem uma noção, é uma ave com o tamanho de um melro, uma ave que se calhar as pessoas conhecem melhor, então facilmente é predado por um rato preto ou uma ratazana. E então não criavam. No âmbito do Life Berlengas, removemos os ratos. Logo após a remoção dos ratos, uma das iniciativas foi mesmo tentar atrair roques de Castro para a ilha, e então construímos um grupo de 20 ninhos artificiais, instalámos medidas de atração e foi espetacular, porque um ano depois tivemos o primeiro casal a ocupar aquela área. Mas porquê é que nós construímos os ninhos artificiais aqui? Porque de facto já o tínhamos construído
no Faralhão Grande, outra vez, porque o Faralhão Grande é uma pequena rocha no arquipélago das Berlengas, tem uma importância para as aves marinhas que é espetacular, principalmente para as cagarras e para o Roque de Castro. A população de Roque de Castro no Faralhão Grande é muito, muito interessante, é a única população que existe a nível europeu tão próximo do continente, da zona continental, e no Faralhão Grande, de facto, a população tem à volta de 400 casais, ou seja, é uma população muito grande para um ilhéu que nem 10 hectares tem. E apesar de já estar a trabalhar aqui há 15 anos, salvo erro, ainda é muito pouco. E sei muito bem que é preciso que estes trabalhos tenham uma continuação a longo prazo para que cada vez mais os objetivos façam sentido.